Graça e paz, sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é Santa Semente Online. Sejam bem-vindos e juntos vamos buscar da presença do Pai. Eu quero acolher você com a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para o mundo, ter Deus morrido na cruz é algo sem explicação, é sinal de derrota, é sinal de humilhação. Mas para nós que cremos, é sinal de salvação, é sinal do grande amor de Deus por nós. Deus nos ama. Primeiro, o fato de que Deus envia seu Filho, Ele envia o que havia de mais precioso. Quem é pai compreende muito bem o valor de um filho. Jesus veio, ele foi dado pelo Pai, foi enviado pelo Pai em nosso socorro para resgatar pecadores. Amor total, amor incondicional, como descrever isso? Aí a imagem de Jesus, ele deixa os palácios celestiais, toda glória, toda honra do reino, para vir nascer numa estrebaria, se tornar um de nós. Ele foi carpinteiro, amor incondicional. Como descrever isso? E é bom também lembrar que a cruz, segundo a própria palavra de Deus, era sinal de maldição. Mas para nós ela é sinal de salvação, ou seja, Deus transformou aquilo que era maldição em salvação. Esse poder transformador de Deus também vem sobre nossas vidas. Então pensa no impossível, algo que é impossível para ti, quem sabe de superar, de alguma limitação tua que você acha impossível de superar. Um impossível que apareça nos relacionamentos, um impossível que apareça nos negócios, nas tuas finanças. Deus pode transformar, Ele tem essa capacidade de transformar. Sim. Creia, busque, ore com fé. Deus te ama, Deus deseja te salvar, transformar tua vida, para que nós alcancemos verdadeiramente uma vida abundante, uma vida em plenitude. Deus te ama. Vamos conversar com Ele? Pai querido, nós nos prostramos na Tua presença, adorando o Teu santo nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Mas por Teu amor, esse amor total, incondicional, Tu deixaste os palácios celestiais, vieste a nós na pessoa de Jesus, para nos resgatar, para oferecer salvação a nós, pecadores. Como descrever esse amor? Tu nos amas. Esse amor não temos como descrever. A única coisa que podemos fazer é Te adorar, Te glorificar, e buscar mais da Tua presença, buscar, nos esforçar em seguir o Teu ensino, seguir o exemplo que Jesus nos deixou. Convém a nós Te louvar, glorificar e se esforçar em andar pelos Teus caminhos, porque Tu nos amas e Tu nos ofereces a esperança da salvação. O que parecia impossível para nós se tornou possível por Cristo Jesus. E nós Te louvamos por isso.
Por isso que nos prostramos à tua presença, querendo, desejando mais de ti, mais da tua sabedoria. Acolha cada pessoa que se prostra diante de ti nesse instante, que se conecta conosco ou depois estará acompanhando esse vídeo. Pai, visita cada lar, derramando a tua graça, da tua bênção, do teu toque transformador e restaurador. Acolha as nossas orações e sobre nós derrame a tua bênção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Bom estar novamente com vocês, partilhando da palavra. Esta é a Anglicana Santa Semente Online. É claro que a vida da igreja, a igreja ela acontece de uma forma verdadeira, conforme a própria descrição da palavra, quando a gente se encontra pessoalmente. Por isso que todo domingo nós estamos lá reunidos para celebrar. Temos encontro nas casas, sim. A igreja ela acontece quando todas as pessoas que creem em Jesus se reúnem, porque nós juntos somos a igreja do Senhor. Mas glorificamos a Deus que nos abriu esta porta e nos possibilita que possamos nos falar, nos reunir, formar essa corrente de oração. Pessoas em diferentes lugares, diferentes cidades, mas juntos com o mesmo propósito, nos prostrar na presença de Jesus, buscar da sua sabedoria, buscar das suas bênçãos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Silva, boa noite, Jesus abençoe. Dona Diva, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Seu Ernesto, Celi, Luiz Felipe, Jesus abençoe essa família. Dona Gislaine, Jesus abençoe. Família, né? Maria Alice, Noel. Então veja só, os que eu sei aí que eu conheço: São Gabriel, Erechim, Lagoa Vermelha, 3 cidades. Que bom, né? Que Deus nos permite essa graça de podermos vencer a barreira das distâncias e nos aproximar. E eu aqui em Giruá. Que bom podermos estar juntos na presença do Pai. Domingo tem culto com Santa Ceia, culto tradicional anglicano, com o livro de oração comum. É a Santa Eucaristia, conforme o livro de oração comum. É o rito tradicional, né? Nós somos uma igreja contemporânea, sim, mas somos uma igreja tradicional, uma igreja bíblica, uma igreja evangélica. Então, neste domingo, próximo domingo, primeiro domingo do mês, nós temos culto tradicional anglicano e você é nosso convidado a estar lá celebrando conosco. E veja, nós estamos entrando no novo mês, no mês de agosto, mês 8. Temos aí uma celebração muito importante, Dia dos Pais, que é o segundo domingo, né? Mas algo interessante, quando nós chegamos ao final do mês de julho e entrando aí para o mês 8, como estão aí seus planos, os seus sonhos, aqueles que você traçou lá no mês 1 de 2024? Quando você começou o ano, quando você traçou metas, traçou planos para esse ano, como você está no colocar estes planos, estas metas na prática? Você tem alcançado? Você tem se mantido nesse caminho? Ou ainda não tirou eles do papel? Ainda há tempo. Ainda tem 4 meses pela frente. Vamos lá? Vamos buscar mais da presença de Deus. Vamos buscar o toque restaurador, curador, vivificador. Nele, por ele, a gente pode muito mais do que aquilo que a gente planeja, do que aquilo que a gente sonha, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Hoje nós estávamos conversando com a Dona Diva, né? Como Deus é bom. Muitas vezes, Dona Diva,
como um exemplo, outras pessoas também já fizeram isso, me agradeceram, porque de alguma forma eu abençoei a vida delas através do meu ministério, através da minha liderança como pastor da Anglicana de Santa Semente. Mas para quem me conheceu nos primeiros passos do meu ministério, eu não conseguia ler um texto bíblico na frente de um grupo de pessoas. Tamanha era a vergonha. Eu gaguejava, eu não conseguia ler. Era um horror. Mas Deus me chamou e me colocou à frente de uma comunidade. É obra de Deus, é graça de Deus. Só por sua graça isso é possível. Se dependesse de mim, isso seria impossível. Mas como vem de Deus, é obra de Deus, isso se torna possível. Então se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua e pode fazer coisas muito grandes. Muito grandes. Ele pode te usar como instrumento nas suas mãos e impactar vidas. Você, assim como eu, somos chamados a sermos ganhadores de almas. O mundo não crê, o mundo acha que a nossa fé é uma fuga. Mas para nós não, para nós que cremos, ela nos fortalece a encarar os desafios, ela nos encoraja a vencer nossas limitações e cumprir o propósito que recebemos do próprio Criador. Sim, independente de quem nós sejamos, como professores, como pedreiros, como médicos, qualquer profissional de qualquer área, como filhos, como esposos, como esposas, cumprindo o nosso papel, o nosso propósito, o propósito que Ele nos confia, sim, e Ele nos capacita para esse propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, domingo temos nosso encontro para celebrar a Santa Ceia. Primeiro domingo do mês de agosto, consagrando o mês, né? O mês 8. Bênção, né? E assim avançamos no 2024, consolidando nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Geração Criança, mais uma vez, nesse sábado não acontece, ele volta a acontecer no outro sábado. Ainda estamos nesse recesso, período de férias, né? Para a galerinha aproveitar aí com a família. Mas no segundo sábado do mês de agosto, a programação volta a ser normal, com Geração Criança no sábado. Sim, amanhã é quinta-feira, né? Sexta-feira nós já temos encontro de oração na casa da família Marivone, Fábio e Pietro. Nos acolhem aí. Dona Diva estará dirigindo esse momento de oração, encontro de oração na casa, junto dessa família abençoada. Muito bem, vamos para a palavra de Deus? Hoje nós finalizamos a série de pregações, encerramos este mês de julho. Com isso encerramos essa série de pregações. Igreja hoje, visão no futuro. Nós, através dessa série, fomos desafiados a olhar nossa história. São mais de 2000 anos de caminhada como igreja. Tantas tentativas foram feitas pelo inimigo de destruir a igreja. A perseguição ela começa em Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7, nos primeiros passos da igreja. Até ali a igreja se reunia, inclusive ela estava no templo orando, no contexto judaico ainda, e até ali eles eram tolerados. Mas a partir da narrativa de Atos dos Apóstolos 6 e 7, começa ali uma forte perseguição. Aliás, em capítulos 6 e 7 de Atos acontece o primeiro martírio. A perseguição começou até antes, né? Mas ali acontece o primeiro martírio, onde Estevão é
apedrejado até a morte. Porque era crente, porque acreditava em Jesus. O mundo não aceita, não nos aceita. E até hoje é assim. Zomba da fé cristã, tendo a oportunidade, ele zomba. Mas Estevão, ele não teve medo, ele com ousadia anunciou a sua fé em Jesus, testemunhou a fé. Assim como fez Pedro, assim como fez Paulo, outros apóstolos, e assim foi fazendo a igreja, líderes que o Senhor foi levantando. Não se deixaram abater, não se deixaram vencer pelo medo e fizeram com que a igreja chegasse até mim, até você, que a igreja permanecesse em pé mais de 2000 anos. Qual é a instituição que durou tanto tempo? Tantos reinos se levantaram e esses reinos desapareceram. Mas a igreja do Senhor Jesus está em pé, cumprindo o seu propósito até que o Senhor venha. Assim ela prosseguirá até que o Senhor venha. Então nós olhamos para a história, buscamos inspiração na história, porque o mundo ele sempre vai nos perseguir, ele vai zombar da nossa fé, assim como perseguiu os profetas, assim como perseguiu e zombou do próprio Jesus, assim como fez com os apóstolos. Por isso que o apóstolo, nós lembramos hoje, a afirmação de Paulo. A palavra da cruz é loucura para o mundo, para aqueles que se perdem. Sim, e ela continua sendo loucura. Mas para nós é salvação. Então para mim e para ti fica o desafio, testemunhar a fé. Continuar falando com ousadia de que Jesus salva, de que em Jesus está a cura, em Jesus está a salvação. Jesus pode transformar nossas vidas, é o único que pode fazer isso. Então nós ensinamos nossos filhos, nós testemunhamos isso para os nossos queridos, para os nossos vizinhos, colegas de trabalho, enfim. O mundo não vai deixar de nos perseguir. Nós não devemos nos calar. Devemos continuar, não defendendo Deus, mas testemunhando. Deus não precisa de defensor, Deus nos chamou para sermos testemunhas. Testemunhar, falar de Jesus, sermos ganhadores de almas. E durante essa série nós já falamos sobre a igreja família. Jesus vem a nós, não para formar mais uma religião, mas para formar uma família, a família de Deus na terra. Essa igreja é generosa, essa igreja que vive hoje e pensa no futuro, ela precisa avançar no futuro, até que o Senhor venha. Ela é generosa, porque Deus foi generoso, Ele deu seu Filho. Ele não precisava nem ter nos criado, Ele nos criou. Quando nós decidimos andar no pecado, Ele vem nos resgatar na pessoa de Jesus. Jesus se doa na cruz, dá a própria vida em nosso socorro. Deus é generoso, por que a gente teria que reter para a gente? Então sim, nós somos generosos, nós somos chamados a compartilhar nossa vida como um todo. Dons, talentos, colocando a serviço para ganhar mais pessoas, nossos tesouros. Eu sou um dizimista porque eu quero alcançar mais vidas ao Senhor, para que a igreja, com a sua estrutura saudável, alcance mais gente. A igreja é uma igreja generosa. E a igreja é uma igreja sobrenatural. Essa igreja que vive o hoje e tem a visão no futuro, no sentido que ela avança, ela cumpre seu propósito até que o Senhor venha. É uma igreja que crê no sobrenatural. Você crê no sobrenatural? Você crê em milagres? Aquele Jesus que andou por sobre a água, que alimentou uma multidão com apenas poucos pães e poucos peixes, é o mesmo Jesus que opera milagres hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus, continua operando milagres. Então quando você ora, você deve orar com fé. Você está precisando de um milagre na tua vida? Você deve orar, buscar com fé, crendo que já o alcançou, e assim será. Jesus nos disse que aquilo que pedirmos em seu nome, o Pai nos concederá. E
igreja sobrenatural. E hoje, para avançarmos, igreja consolidada. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 9. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo, o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 3, a partir do verso 9, nos diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornar a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Essa palavra de Deus a quem nós damos graças. Queridos, se a gente pensar aí nos 7 anos da Anglicana Santa Semente, quantos momentos preciosos nós já vivemos? Quantas bênçãos! Nós vimos milagres acontecerem, curas. Quanta superação! Quando a igreja precisou fechar as portas, isso nunca aconteceu antes. Nenhum de nós viu a igreja precisar fechar as portas. No contexto da pandemia, né? O medo, será que vamos ter dinheiro para pagar, manter os nossos compromissos em dia? E a provisão veio. A igreja vai continuar firme, mesmo não tendo cultos dominicais, mesmo não tendo cultos nas casas, a igreja permaneceu firme. Vem inspiração dos cultos online, vem inspiração do drive-thru pastoral, e assim a igreja seguiu. Como diz a própria palavra, a afirmação de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Não, eles não podem contra a igreja. A igreja avança, cumpre o seu propósito. Então, durante esses 7 anos nós tivemos lutas e tivemos momentos muito preciosos, muito abençoados, de ver o manifestar do sobrenatural entre nós. Temos uma certeza, uma clareza, o agir de Deus, a presença de Deus entre nós, Deus confirmando que estávamos no caminho certo, que tomamos a decisão certa. Ele, através da sua presença, está nos cuidando, nos consolando nesses momentos de dor que enfrentamos. Ele estava lá nos consolando, nos inspirando, nos corrigindo, sim. Como um pai que corrige o filho, Deus estava lá nos corrigindo, nos amadurecendo na fé através de cada uma dessas etapas que nós vivemos, nos fortalecendo, nos tornando mais fortes na fé. Algumas pessoas se achegaram durante esse período e se afastaram da gente. Não se sentiram em família. Alguns, ao serem advertidos ou receberem a advertência da palavra, acharam que nós estávamos errados. Mas a palavra não está errada. Essa igreja não tem usos e costumes. Essa igreja segue a Bíblia, a palavra de Deus. E se a Bíblia ensina que algo é pecado, continua sendo pecado e continuará sendo pecado. Por isso que algumas pessoas nos deixaram, se afastaram da gente. Preferiram seguir o curso deste mundo. Estar em um contexto em que a palavra não é ensinada. Mas outras pessoas vieram.
se enturmaram e estão sendo transformados pela palavra dia a dia. Começando por esse pastor. A palavra de Deus vem nos corrigindo, nos transformando, nos desafiando para sermos pessoas melhores, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Uns se chegaram como visitantes, como meros ouvintes, se ligaram a algum ministério, mas de repente hoje já são lideranças. Assim a igreja vai se consolidando. Uma igreja consolidada, ela não se partidariza, não se fragmenta, não se compara. Não estamos aqui para ser os melhores do que alguém, não. Estamos aqui para cumprir um propósito. Uma igreja consolidada apenas serve com humildade e comunhão. Agora nos voltemos para o texto que nós lemos de 1 Coríntios, onde é descrita um pouquinho da experiência do apóstolo Paulo, para entendermos melhor o processo de consolidação da igreja. Então, em primeiro lugar, a igreja local se consolida quando se vê como cooperadora de Deus. Cooperadora. É interessante compreender que a igreja ela cria inúmeras estratégias para cumprir sua missão, para alcançar pessoas para Jesus. Por exemplo, nós temos os encontros de oração nas casas, culto nas casas. Desde os primeiros momentos do meu ministério na cidade de São Gabriel, nós enfatizamos essa estratégia para nos fortalecer na fé, gerar um ambiente de comunhão, de estudo da palavra, alcançar outras pessoas, alcançar amigos, familiares, vizinhos para Jesus. Sim, é uma estratégia da igreja. Geração Criança, o Ministério Geração Criança. Gerar um ambiente de acolhida, de crescimento espiritual para os nossos filhos. E claro, alcançando famílias para Jesus. Outra estratégia. Agora nós temos os encontros de oração no templo, com janta. Nas várias experiências que nós tivemos, além de termos aquelas pessoas que são da base, que estão sempre ali conosco, nós temos pessoas que vão se chegando. Aqueles que pouco vêm, que de certa forma já são parte da família, mas que não tem uma frequência tão regular, estão ali conosco, confraternizando, comungando, partilhando um tempo em família. E temos visitantes, temos recebido visitantes praticamente em todo encontro. Isso são estratégias que a igreja cria para cumprir o propósito que ela recebeu de testemunhar, de ganhar almas, de fazer discípulos. Mas a igreja não é uma estratégia de Deus para atrair pessoas para Ele. A igreja é a família de Deus na terra. Vamos relembrar aqui a afirmação, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Queridos, cooperar é operar junto com alguém. Contribuir, ajudando. Mas a pergunta é, Deus precisa da gente para alguma coisa? É claro, é lógico que não. Deus não precisa de nada que vem da gente. Então quando, eu preciso me envolver nesse ministério porque Deus precisa de mim, não necessariamente. Deus não precisa do reverendo Antônio para nada. Eu vou dar meu dízimo porque Deus precisa do meu dinheiro para que a igreja se mantenha com suas contas em dia. Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu. Agora, Deus me dá a honra de participar. E se a gente for olhar desde a criação, quando Deus criou todas as coisas e coloca o homem como mordomo, como aquele que foi chamado
para administrar. Mas por que Deus precisaria de um mordomo, um administrador, um cuidador para a criação? Não precisava, mas Deus nos confia este papel para que a gente seja honrado, para nos conceder esta honra. Assim como Ele não precisa de mim, dos meus dons, dos meus talentos, do meu dízimo, mas Ele me concede a honra de eu poder dizer, eu participo. E muitas vezes a gente recebe agradecimentos. Obrigado, reverendo, por teres feito tal coisa, por teres orado por mim. Obrigado, fulaninho, por teres orado por mim. Que bom que a igreja participou, que bom que a igreja me ajudou. Deus nos concede essa honra de recebermos, inclusive, agradecimentos. Mas esse agradecimento é para Deus, não é para a gente. Mas Ele permite que a gente receba. Ele nos concede essa graça de poder dizer, eu participo, eu faço parte da obra de Deus, eu sou um dizimista, eu sou um voluntário, eu sou ministro, eu sou um pastor. Glória a Deus por isso, né? Agora o problema é quando a gente puxa para nós. Eu orei por alguém, esse alguém foi curado, eu achar que eu tenho um dom especial e eu sou melhor ou maior que outra pessoa. Porque eu dou um dízimo gorducho, eu sou melhor que o fulaninho lá que dá um dízimo mais magrinho. Porque eu sou um líder e o outro ainda não se envolveu, então sou melhor que ele. Não. Esse é um problema. A igreja ela tem que ter essa certeza, essa clareza que nós somos cooperadores. Nós não somos senhores da igreja. Cooperadores. E não senhores. Há um único Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nada fizemos sozinhos. A Igreja Santa Semente não chegou até onde ela chegou por causa do reverendo Antônio ou por causa da sua junta paroquial. É o trabalho de todos nós, guiado, inspirado, abençoado, orientado por Deus. Se somos o que somos, se chegamos até onde chegamos, é porque Deus agiu em nós, através de nós. E assim continuará sendo. Não chegaríamos a lugar nenhum se não tivéssemos do cuidado, da direção de Deus. Então a igreja local se consolida quando se vê com clareza como cooperadora de Deus. Em segundo lugar, não abre mão dos fundamentos dos apóstolos. Manter os fundamentos é fundamental para manter uma igreja consolidada, para ser uma igreja consolidada. Pensa numa casa, num edifício. Você pode fazer inúmeras reformas, mas você não pode mexer nos seus fundamentos. Se os fundamentos de uma casa precisarem ser mudados, se os alicerces de uma casa foram afetados, ela não pode mais ficar em pé, é só derrubar. Você não pode mexer nos alicerces. No momento que você mexer nos alicerces, a casa vai cair. Tivemos, não muito tempo atrás, um caso de uma obra em andamento em São Gabriel, onde um caminhão perdeu o controle e bateu em uma das colunas daquele prédio. E todo o prédio de 4 andares veio abaixo. Mas alguém podia dizer, mas era só uma coluna. Seu Pandolfo entende dessa área aí. E sabe que não é bem assim. Uma coluna tem uma importância muito grande no edifício. Ela faz parte do alicerce da base. E o fato daquele caminhão ter perdido o controle e atingido aquela coluna foi suficiente para que aquela obra caísse. Então a gente não mexe nos fundamentos, nos alicerces.
Aquilo que os apóstolos ensinaram, eles aprenderam do próprio Jesus. Imagina, eles beberam da fonte. E Jesus é o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Então ensinar algo diferente que os apóstolos ensinaram, ou tu olhar para algo que os apóstolos ensinaram e dizer, não, eles estavam errados. Tem uma outra forma de descrever isso. É tolice, é o pior erro que a gente pode cometer. Porque eles beberam da fonte, então aquilo que eles estavam ensinando era baseado nos ensinos do próprio Jesus. Então nós temos que conhecer a sua história, nós temos que ler tudo que os apóstolos transmitiram. Porque eles são os primeiros que receberam do próprio Jesus, que era sabedoria encarnada, a palavra de Deus encarnada. Ensinar algo diferente do que aquilo que ensinaram os apóstolos, ou colocar coisas em cima daquilo que eles ensinaram, é loucura. Não se mexe nos fundamentos. Alguém, por exemplo, inventou logo nos primeiros passos da fé cristã que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E o fato de que ele havia ressuscitado era uma mentira. Não durou muito tempo essa invenção, esse ensino. Por quê? Porque não tinha base sólida, não tinha fundamento algum. E logo, logo ele veio a ruir, enquanto a verdade, o anúncio da ressurreição foi ganhando o mundo. E até hoje, 2000 anos depois, nada detém a obra santa do Senhor. Vamos relembrar aqui, 1 Coríntios capítulo 3, 10 e 11, os versículos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Aquilo que ele recebeu, ele lançou. O outro edifica sobre ele, não tira, ele edifica sobre esse fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento, o alicerce é Jesus. E tudo que ele ensinou. O que passa disso é do maligno, vem do maligno. Então veja, a igreja que se consolida, a igreja local se consolida quando? Se vê como cooperadora de Deus. Não abre mão dos fundamentos dos apóstolos. E em terceiro lugar, sabe que tipo de recompensa está buscando. Sabe que tipo de recompensa está buscando. Essa recompensa, para muitos, pode ter a ver com crescimento numérico. Não se engane. Tem muita igreja, mega igreja, que vive em heresia. Tem muita igreja, aliás, pregar com fidelidade a palavra de Deus não atrai muitas pessoas, não. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir as verdades do Evangelho. Por isso que eu até fiz a referência, muitos deixaram de caminhar com a Anglicana Santa Semente, ao serem repreendidos pela palavra de Deus. Ao verem que a palavra de Deus não muda, não se adapta, não segue o que o mundo segue. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Viu? A palavra de Deus já nos alertou quanto a isso. Muitos não creram em Jesus, não creram no ensino de Jesus.
e até hoje se desviam. Pelo contrário, ainda zombam, como fizeram com o próprio Jesus. Muitos não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina que é o fundamento dos apóstolos. Aquilo que a gente já fez a referência aqui. Preferem crer em fábulas, na ciência, em si próprios, em mestres que o mundo inventa, influenciadores que o mundo cria. Veja mais, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, os versículos 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Família de Deus, edificada sobre o quê? O fundamento dos apóstolos. Então a gente não inventa fábulas, a gente não segue o conselho dos ímpios, como diz o salmista. A gente não segue o que o mundo ensina, o que os influenciadores do mundo ensinam. A gente segue aquilo que os profetas nos ensinaram e transmitiram para a gente, inspirados por Deus. A gente segue aquilo que Jesus nos ensinou, os apóstolos nos trouxeram, porque eles receberam do próprio Jesus o fundamento dos apóstolos. E assim vamos sendo edificados sobre essa pedra angular, sobre esse fundamento, esse firme alicerce que é Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Lembra quando Jesus, num dos embates, fez até uma afirmação nesse sentido? Evangelho de João, capítulo 5, o verso 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Todas as Escrituras, elas apontam, convergem na pessoa de Jesus. Já em Gênesis, logo nos primeiros momentos, nos primeiros capítulos, nós vamos ver a clara afirmação, ou já temos ali algo que nos aponta para Jesus. E assim vamos vindo pelos profetas, na lei, nos profetas, Jesus sendo a pedra angular. Tudo converge para Jesus, porque a salvação está em Jesus. Por isso que o ensino deve estar focado na pessoa de Jesus, como foi o ensino dos apóstolos. Não é inventar fábulas, não é seguir o mundo, não é seguir a modinha. É porque todo mundo está fazendo, vou fazer. Não, eu vou fazer aquilo que Jesus ensinou, porque nele está a salvação, que é a recompensa, o galardão, né? Que a gente tanto busca. A salvação está em Cristo Jesus. É a Ele que nós buscamos. Não seguimos o mundo, seguimos a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 14 diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, o fundamento é qual? Jesus Cristo, esse receberá galardão. Galardão, ou seja, a recompensa. Permanecer no fundamento, fidelidade ao Senhor Jesus e seu ensino, que vem na palavra, gera recompensa, ou seja, o galardão, a salvação. A salvação está em Jesus. Essa é a recompensa para a igreja que está consolidada. Então, queridos, a igreja consolidada, ou seja, aquela que sabe no que crê, ela está fundamentada, tem como seu alicerce
pedra angular Jesus Cristo. O seu ensino, ela não se desvia disso, ela não negocia sua fé, ela não abre mão do seu fundamento, e ela é chamada a ser cooperadora, não senhora. A igreja, então, não é os bispos que decidem e são superiores, eles precisam se subordinar à palavra de Deus, à pessoa de Jesus Cristo, ao ensino de Jesus, assim como os apóstolos fizeram. Nós não inventamos moda, mas seguimos e sabemos que a nossa recompensa é a salvação em Cristo Jesus. Ele é a salvação. Você crê nisso? Você acolhe essa palavra? Que ela se multiplica 100 por 1 no teu coração. Domingo, mais uma vez reforçando, temos nosso encontro, celebração de Santa Ceia. Estaremos aí em São Gabriel já celebrando culto tradicional anglicano. Então venha celebrar conosco. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Terminar este nosso momento conversando com Ele, buscando dele, da sua bênção sobre nossas vidas. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, nós te damos graças porque falaste a nós através da tua palavra. Nós te damos graças pela tua palavra que revela a nossa identidade de filhos de Deus. Revela o teu amor por nós, esse amor que foi capaz de enviar seu filho, seu único filho, para oferecer um sacrifício em nosso resgate, em resgate de pecadores, de pessoas que não merecem. Obrigado, Jesus, por teres se revelado nas Sagradas Escrituras e através delas nos ensinado o caminho, nos ensinado como podemos alcançar vida e vida em plenitude, como podemos alcançar a salvação. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos no firme alicerce, a palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos em fidelidade a este livro, a Sagrada Escritura. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos tão frágeis. O encanto do mundo, as tentações buscam nos desviar. O inimigo coloca armadilhas diante de nós. Ele não descansa. Mas nós sabemos que nada pode contra os eleitos de Deus. Nada pode contra a obra santa. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tu disseste, e nós cremos nisso. Nós nos revestimos dessa verdade. E com a nossa fé firmada em Ti, no Teu ensino, nós seguimos adiante. Tem misericórdia de nós, acolha nosso clamor, nos fortaleça na fé, nos anime. Se tivermos alguma dúvida que nos impeça de vivermos uma fé verdadeira, uma fé consolidada, toca nosso coração com Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, para que possamos superar essa dúvida e nos entregar totalmente a Ti. E vivermos em plena comunhão contigo, em comunhão íntima contigo. Porque sabemos que é isso que Tu desejas. E é nessa condição que nós temos acesso ao sobrenatural, a milagres ilimitados. Pai querido, nós colocamos sob o Teu cuidado nossas famílias, esse bem precioso. Cuida, restaura. Guarda nossos lares, Senhor. Que toda obra do inimigo, tudo aquilo que não vem de Ti, seja afastada de nossos lares, de nossas famílias, por Teu poder, por Tua graça. Cuide de nossas crianças, que são presentes, herança Tua sobre nossas vidas. Protege nossas crianças, Senhor. Protege nossas famílias, ó Deus. Protege a Tua igreja e inspira para que ela avance, para que ela cumpra o seu propósito, começando por mim. Ajude-nos, Senhor, a viver nosso propósito de discípulos que são chamados a fazer discípulos,
de pessoas que são chamadas a ganhar almas para Ti, para o Teu reino. Ajuda-nos a cumprir nosso propósito. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa nossas famílias. Nos guarda como igreja, nos inspira a andarmos pelos Teus caminhos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom que você esteve conectado conosco. Domingo temos nosso encontro, nossa celebração. Próxima quarta-feira nos encontramos novamente através desse espaço. Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.